Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Paz de Cristo, igreja. Amém. Podeis tomar vosso assento. Aleluia. Há 85 dias atrás eu fui surpreendida com um convite. São 85 dias orando para que Jesus voltasse. Aleluia. Ah, como eu desejei a volta dele. Até agora eu estava ainda, Maranata, dá tempo. Aí como não deu, eu fui para o segundo pedido. Vai que eu pego no microfone e você não deixa eu fazer nada. Tu pega a igreja num fogo só. E eu entro muda e saio calada. Aleluia. Obrigado, Deus. Porque na eternidade você escreveu um projeto. Obrigado, Filho. Porque você veio à cruz do Calvário para cumprir este projeto. Obrigado, Espírito Santo. Porque é você que movimenta e convence. E aí vocês olharam na prateleira de vasos. E nesta data, tinha um lá de barro, pequenininho. E disseram, vamos pegar esse aí hoje? Aí eu disse, eis-me aqui. Vaso eu tenho certeza que eu sou. De ouro, aí é o processo. Segundo Timóteo, capítulo 2, se não me engano, versículo 26 e 27. Paulo vai explicar para Timóteo e vai dizer, Timóteo, tem um negócio lindo no reino. Nas casas abastadas existem vasos de ouro, de prata. Também existem vasos de barro e de madeira, vasos para honra e vasos para desonra. Eu vou te ensinar um segredo, Timóteo. Se você ficar reservado, afastado, Yahvé Makadesh, Jeová que santifica. Se você se afastar, eu vou fazer de você um vaso tão usado nas minhas mãos, que você vai sair de um vaso de barro para um vaso de ouro, pronto para ser usado para toda e qualquer obra. Alabaxaramanas, Dibiás. Abra sua Bíblia. Aleluia. Eu tenho uns caderninhos em casa. E começa com uns rascunhos. Aí eu tirei 2 folhas do caderno e eu passei 85 dias com essas folhas dentro da Bíblia, indo para lá, indo para cá. E eu digo, alguma hora você vai me dar um negócio aí para mim escrever. E irmã Alessandra vem aqui num culto, vou. Irmã Alessandra dá isso, vou. E a gente foi se sucumbindo em compromissos. E a folhinha estava vazia até ontem. Eu fui na consagração, uma coisa gloriosa. Eu sou do Cedro, eu trouxe minha torcida aí. Oh glória, uma consagração boa. Oh glória a Deus. Eu vou abrir um parênteses aqui porque eu preciso. Irmão Júnior, quando eu passei o vídeo para a mãe no outro dia, mamãe, te amo, papai. Eles estão em Presidente Prudente, 780 quilômetros mais ou menos. E eu fui explicar para ela, mãe, é mais ou menos estilo uma Depresp, mas com uma visão um pouco... Ela fez assim, ela falou, então você vai ganhar bastante alma, né, filha? Eu digo, eu espero, mãe, eu estou orando pela colheita. Aí ela disse, então vou orar junto, porque eu quero ter parte. Aí eu mandei o vídeo.
O vídeo para ela está a 780 quilômetros. Ela olhou para mim, ela não olhou para mim. Ela disse na mensagem: filha, eu senti o amor de Deus desta igreja pela tua vida. Isto é eclesia, isto é igreja, uma igreja que ama. E eles vieram aqui, ó, tô vendo, o cedro está todo lá atrás. Não teve um obreiro que não me abraçou. Não teve um obreiro que não disse: estamos orando por você. Oh, maravilha, muito obrigado. Aleluia, abra a Bíblia Sagrada, glória a Deus. Estou tremendo. Aí eu voltei da consagração maravilhosa. Eu disse: vou agarrar aqui até umas 2 horas ainda em oração. E eu não saio daqui se você não me der algo. Porque a minha mente é fraca. Eu tenho dificuldade para gravar. E já está em cima do laço. E aí uma voz só disse: olha o celular. Eu falei: tu está de brincadeira. Eu quero comunhão. E para mim olhou o celular. Olha o celular. Fui olhar o celular, tinha uma mensagem de alguém que eu não conhecia. Eu resolvi abrir. Uma irmã do ciclo de oração. Malaquias, irmã, alguma coisa Malaquias. Irmã Alessandra, vem pregar na rádio para nós hoje. Eu disse: Jeová, não tem como não, irmã. A irmã abandonou nós, ela vinha pregar. Vem, irmã Alessandra. Eu disse: essas irmãs estão mal acostumadas comigo. Ela chama, eu vou correndo. Eu disse: vou não. Eu tenho um negócio no celular que ela não vê que eu vi a mensagem, né? Falei: vou ficar quietinha. Vou ficar bem quietinha. No que eu fechei assim, voltei. Aí eu só ouvi o Espírito Santo dizendo: eita, eis-me aqui, mas sem vergonha que você está vivendo, hein? O negócio é meio rápido lá. Eita, eis-me aqui, mas sem vergonha que você está vivendo. Eu disse: perdão. Irmã, 4 horas eu estou aí. Peguei minha bicicletinha. Jesus, me dá uma mensagem aí, bota um azeite. E ontem nós estávamos, pela misericórdia de Deus, ministrando no trabalho da Alface. Glória a Deus. A Bíblia em Marcos, capítulo 10. Aleluia. Marcos capítulo 10, foi a leitura que o irmão fez. Mas nós vamos antecipar um pouquinho para João depois. Porém vamos ler o tema. Marcos 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vai um pouquinho para frente em João capítulo 6. Nós vamos ler alguns versículos, não fiquem preocupados. João capítulo 6. Aleluia. O versículo 53 vai dizer: Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Vamos para o versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Vamos para o versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. O versículo 67. Então Jesus disse aos 12: querei vós também retirar-vos? Aí o versículo 68, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Meus jovens postaram no grupo hoje se o metiolate já estava pronto. Por que será, né? Nós poderíamos
começar em Marcos com esta mensagem, continuar com o livro de Marcos, do capítulo 6, aonde existe essa multiplicação de pães, a primeira multiplicação. Mas João, ele vem tratar de uma maneira mais teológica. Ele vem trabalhar com um finco mais voltado ao poder e à glória de Deus. A prova disso é que nós vamos ver diretamente 7 eu sou no livro de João. Por 7 vezes João vai declarar Yahvé, o mesmo que se apresentou a Moisés e disse para Moisés: não tenha medo, o eu sou está contigo, o eu sou te enviou. E neste capítulo de João, capítulo 6, ele vai se apresentar como: eu sou o pão da vida. Nós vamos ver que no capítulo 8, ele vai se apresentar como: eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, ele vai dizer: eu sou a porta. No versículo 9, no versículo 11, ele vai dizer, além de ser a porta, eu sou também o bom pastor. O capítulo 14, ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No capítulo 11, ele vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. E o capítulo 15, ele vai terminar dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é responsável por essa colheita. Ele é o lavrador. Fora as partes que Jesus vai dizer: sou eu. Então Jesus se apresenta, João apresenta um Deus poderoso, um Deus glorioso. Mas irmã Alessandra, qual o motivo de você escolher esse tema? Irmãozinho que gosta de pôr tema nas mensagens, preguei na sede, ele chegou: irmã Alessandra, qual o tema? Eu parei assim, falei: Jesus, tema? Mas aí a gente teve uma aula de homilética com o pastor Adriano. Eu quero fazer tudo direitinho hoje. Oh, glória a Deus. Se fôssemos dar um tema para esta mensagem, nós diríamos: um chamado que não interessa a todos. Uma comida, no português mais assim do interior de São Paulo, uma comida que nem todos querem comer. Alabaxai. Eu me lembro da Almaty do ano passado, quando o pastor Tiago disse assim: Heruide, e ele disse: não tem como ir, não tem como dar o que você não tem. E eu quero fazer minha as palavras da irmã Eliane, que abriu o Alface. E ela diz: a partir de amanhã começam os pregadores, aquele jeitão dela. A partir de amanhã começam os pregadores de verdade. Hoje é a irmã Alessandra, ela vem abrindo o caminho. E sabe qual é o problema de abrir o caminho? Você precisa vir com a máquina, tirar os troncos, tirar as pedras, vir com a terra, aplanar. Porque serão dias de glória e poder, mas você precisa ter consciência do que envolve eis-me aqui. Você precisa ter consciência o que envolve o eis-me aqui. E Jesus tinha uma preocupação, porque o ministério dele era curto, e ele estava olhando e vendo que eles não estavam prontos. Por mais que ele ensinava, por mais que ele manifestava o seu poder e a sua glória, por mais que havia sinais, eles não estavam prontos. E era desde a multidão até os discípulos. Quando isto começou a acontecer, este milagre da multiplicação, com apenas
poucos pães e 2 peixinhos. Eu já confundi com a segunda. A segunda foram 7 pães, né? A primeira, 5, né? A primeira 5 pães e 2 peixinhos. Vocês riem, né? A segunda são 7 pães e alguns peixes. A primeira alimentou 5.000 homens, sem contar crianças e mulheres. A segunda, do capítulo 8 de Marcos, alimentou 4.000 homens. Marcos capítulo 6 vai falar desta multiplicação. Jesus vai lá, opera um milagre, e aí ele diz para os discípulos: entram no barco e atravessem. Logo, logo eu chego lá. Eles estão indo no barco. Um vendaval, uma tempestade. Jesus está do outro lado. Aí Jesus resolve ir andando, e a intenção de Jesus, João vai dizer, era passar à frente deles, andando sobre o mar. Mas quando Jesus está chegando perto deles, João não quer falar muito dos homens, mas Mateus vai falar. Mateus é mais metódico quanto às pessoas envolvidas. Quando ele está passando por perto do barquinho dos discípulos, os discípulos que viram ele multiplicar o pão há pouco tempo atrás, olham para ele e diz: é um fantasma. Os discípulos que acabaram de ver as maravilhas e os sinais, olham para ele e diz: é um fantasma. Aí ele diz: não, sou eu. Aí Pedro disse: é você. Mateus vai dizer: deixa eu ir junto. João já não faz esta referência. E Jesus entra dentro do barco, acalma a tempestade e faz-se bonança. E ele olha, e vemos em seguida Marcos capítulo 8, o que João em seguida no capítulo 6 vai referir. E Jesus vai dar uma instrução sobre os fermentos dos fariseus. E eles não entendem. Eles não estão prontos. Um olha para o outro e diz: deve ser porque no meio de tanto cesto que sobrou de pão, nós saímos apenas com um pão. Eu fico me perguntando a intenção disso. 12 discípulos, cestos sobepujavam de pão. Aí Jesus manda eles atravessar do outro lado. Eu não sei qual é o interesse. Alguém pega um pão. E aí Jesus começa a falar sobre o fermento dos fariseus, para eles tomar cuidado, porque os fariseus estão pedindo sinais. Um futuca o outro e diz: deve ser porque nós pegamos um pão só. Deve ser por causa disso. Jesus, que conhece tudo, ele diz: puxa vida, eu fiz milagres, eu estou falando com vocês, eu estou tratando com vocês, e vocês não estão prontos. Eu estou tratando com vocês o ano inteiro, eu estou falando, eu estou trabalhando, e vocês não estão prontos. E continua, Marcos 9, ele vai se transfigurar e ele chama 3 pessoas: Pedro, Tiago e João. E na sua transfiguração ouve-se uma voz dizendo: este aí é o meu filho. Eles veem Jesus Cristo na sua glória, com uma veste mais branca que nenhuma lavanderia podia fazer aquele serviço. E ele diz: é meu filho amado. Versículo 2 do capítulo 9. Mas no versículo 30, eles vêm perguntando: quem vai ser o maior? Quem será que vai ser o maior entre nós? Oh meu Deus. Jesus se apresenta no versículo 2. No versículo 30 eles estão perguntando. Aí Jesus, que sabe todas as coisas, ele pergunta: o que vocês estavam discutindo?
Eles têm vergonha de falar, porque eles sabem. Nós estávamos discutindo quem seria o maior. Não estavam prontos. Aí nós chegamos no capítulo 10, que foi escolhido como tema. Chega um moço que é rico, e aí faz aquele cenário. O que eu devo fazer, bom mestre? Acontece tudo aquilo. Pedrão já se apresenta. Jesus disse: é por isso que é difícil um rico entrar no reino de Deus. Pedrão não era rico não, mas ele já se apresentou e disse: e nós deixamos tudo aí para te seguir. O que vai ter para nós? Eu posso parafrasear nesta noite. Pedro está olhando com uma visão terrena. Aí Jesus explica o que ele vai receber. Aí, como que se não bastasse, no versículo 32, que começa o ensejo do tema da Almádice, João não coloca a mãe, mas coloca os filhos de Zebedeu, chama Tiago e João pelo nome, e eles vão fazer um pedido inédito para Jesus. João ainda não havia tido a revelação do Apocalipse, porque se ele tivesse tido, ele nem faria esse pedido. Ao que vencer, eu farei que se assente junto comigo no trono do meu Pai, assim como eu venci e me assentei com Ele. Nem precisava pedir. Aí Jesus olha para tudo aquilo e diz: vocês não estão prontos. E eu tenho 10 minutos para entrar no texto de João. Mas existe neste texto de João 4 condições explícitas de pessoas, de grupos, de segmentos, em que o chamado não atinge ou não interessa a eles. E o primeiro grupo de pessoas que nós identificamos em João capítulo 6 é a multidão. É a multidão. No meio da multidão, Jesus não encontrou comprometimento. Jesus precisava elevar o nível de intimidade. E o nível de intimidade de comer e beber o sangue, o termo idiomático hebraico para isto é interiorizar Cristo dentro de você mesmo. É comer, é ter Cristo por inteiro. Não dá para olhar para Cristo na cruz do Calvário, dizer eis-me aqui, e dizer esta parte eu pego, aquela parte não. Isso aqui eu quero, eu aceito. Esse chamado ministerial eu quero. Esse eis-me aqui, de estar com o microfone na mão, de estar nos cartazes, no back vocal. Este eu quero. Mas o convite de Jesus para esses 5 dias é para comer, é para beber, é para interiorizar tudo, é para começar desde a cruz do Calvário, desde o chamado que, se não me engano, Mateus capítulo 10,
Ele vai dizer: eu preciso falar da missão que vocês vão ter. É uma roupa só, é um bornazinho só, um sapatinho só, viu? Nada de 2 túnicas. Primeiro vamos para os judeus. Entrem rápido, nada de saudação demorada. Vamos, entrem, pregue o evangelho. E tem mais: vocês vão ser levados. Auditórios, audiências vão ser julgados. Mas fique tranquilo, vindo um. Eu preciso ir, porque se eu não for, ele não vem. Vindo um, aleluia, que vai colocar na boca de vocês tudo que vocês precisam falar. Mas eu preciso que vocês comam e bebam. Eu preciso me interiorizar dentro de vocês. Havia uma multidão. Jesus chega e a multidão se apresenta. Jesus olha e diz: eles têm fome. O milagre acontece. Jesus passa do outro lado. No outro lado, quando ele chega lá, a multidão já está lá, irmão. Olha que coisa, já está lá. Aí Jesus, que sabe todas as coisas, eu preciso te dizer um negocinho nessa noite. Não tem como esconder suas intenções de Deus. Não tem como esconder suas intenções de Deus. Jesus, que sabe tudo, ele disse: eu queria tanto que vocês viessem até mim pelo pão da vida, mas vocês não estão vindo pelo pão da vida. Vocês estão vindo pelo pão que eu dei ontem para vocês, que matou a fome de vocês. Aí vocês vieram de novo por este pão. Prestem atenção. Não trabalhem tanto pelo pão que perece. Trabalhem mais pelo pão da vida que eu tenho para oferecer. Ei, eu preciso falar algo para você nesta noite. Tomem cuidado com as multidões. Multidão não significa que ele está presente. Muitos seguidores não significa que é de Deus. Muito movimento não significa que está certo. Muito barulho não significa que é o Espírito Santo. Tome cuidado, porque o chamado de Deus não atingiu a multidão. Ele não encontrou ninguém no meio da multidão que tivesse interesse de comer o corpo e beber o sangue. Ele não encontrou ninguém no meio da multidão que tivesse compromisso com ele. No meio da multidão ele encontrou apenas pessoas interesseiras. Porque quem não come o corpo e não bebe o sangue está vivendo apenas do seu próprio interesse. O segundo grupo que não quer nada, que o chamado do eis-me aqui não influenciou ele, foi o grupo dos religiosos. Eu vou porque senão o pastor não me vê. Eu vou porque senão o líder vai brigar comigo. A palavra de Deus diz que quando Jesus opera o milagre da multiplicação, naquele mesmo momento eles intentam transformar Jesus em rei. Este foi o motivo, João deixa claro. Este foi o motivo de Jesus se ausentar, correr. Porque não era este o chamado. Eles estavam invertendo o chamado de rei de Jesus. Jesus percebe que os líderes naquele momento queriam transformar ele em rei. E ele sai de perto.
No outro dia, bastou um dia, no outro dia, estes religiosos estão diante de Deus, de Jesus. O mesmo Jesus que eles queriam transformar em rei, eles chegam para Jesus e diz: dai-nos um sinal, mostra-nos um sinal. Aí Jesus vai dizer: eu não vou dar mais nenhum sinal para esta geração. Geração perversa, geração que não me teme, geração que não me busca. Eu não vou dar para vocês mais nenhum sinal. Aí eles vão dizer para Jesus: porque eu sou, Jesus vai dizer: eu sou o pão vivo que desce do céu. Aí eles vão dizer para Jesus e diz: mas explica-nos como nós fazemos estas coisas. Existe um grupo que não come do corpo e que não bebe do sangue de Cristo, que é apenas um grupo de religiosos. Sabe o que eles estão perguntando para Jesus? O que nós, nas nossas próprias forças, na nossa própria condição, podemos fazer para que a gente veja sinais vindo do céu. Aí Jesus vai dizer para nós nesta noite: eu sou o pão da vida. E quando você me interiorizar, e quando você me comer de verdade, você vai ver que não é pelas suas forças, mas é pelo meu poder, a minha graça e a minha glória. Existia mais um grupo e nós precisamos correr. Este grupo eram os discípulos, não eram os apóstolos, eram os discípulos, porque Jesus estava formando pessoas. Havia mais discípulos que seguiam a Cristo. Vocês conhecem, só por aí havia os 70 discípulos que faziam a obra do Senhor, que iam. Haviam aqueles 7, a qual Estevão logo depois também estava no meio deles. Havia mais discípulos que seguiam o mestre. Mas esses discípulos estão olhando para a frase de Jesus e eles não estão entendendo. Eles estão tomando no sentido literal. E no sentido literal, dizer para um judeu a necessidade de comer uma carne junto com sangue, isso aí é inadmissível, impuro. Isso aí não dá para aceitar. Não tem como aceitar. Por isso que nós lemos o versículo 60, oh glória, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Jesus está explicando para eles, porque Jesus está entendendo que eles não estão entendendo o que ele está falando. Aí os discípulos olham um para o outro. Hoje o pastor está bravo. O que aconteceu de ontem para hoje? Por que ele está tão nervoso? Essa mensagem hoje, irmã Alessandra, não está dando para ouvir. Que discurso duro de Jesus hoje. Vamos para casa? Vamos. Já comemos mesmo, né? Já estamos com a barriguinha cheia. Vamos para casa. Está muito difícil. Está difícil? Está difícil porque você ainda não comeu a carne. Está difícil porque você ainda não bebeu o sangue. Está difícil porque você ainda não ficou pregado na cruz junto com ele. Aí Jesus, que precisa concluir a sua obra, e o seu projeto é com 12, e dos 12 ele vai dizer: tem um ainda no meio desse que é filho de Satanás, filho do diabo, Judas. Ele olha para os 12, eu acho que Judas já tinha ido, já tinha fofado o pé com aquela multidão, com os discípulos. Ele olha e diz: e vocês? E vocês? E vocês?
o Mate-se. Não querem ir também? Vou embora. Vou embora. Façam como todo mundo fez. Eu fico pensando que quando João e Tiago vai fazer o pedido para o Senhor sobre um assentar à direita, outro à esquerda, vocês vão ler que no texto houve depois uma treta. A véia não sabe nem falar isso aí, tá? Vocês me perdoem. Entre eles ali. Eu acho, olha, eu posso deduzir. Pedrão foi o primeiro ali para puxar a discussão. Eita, João, não bastasse você dizer que é o profeta amado, não bastasse você se reclinar no divã nele, você ainda veio pedir para estar à direita, estar à esquerda. Houve ali uma confusão entre eles. Mas eu posso ver também este mesmo Pedro, ele vai dizer assim: para onde? Me explica, irmã Alessandra, para onde eu vou numa quinta-feira, 9:50, se eu tenho a noção, se eu tenho o entendimento que só Deus tem palavras de vida eterna. Eu acho que Jesus olha para aquilo e diz: cumpri o projeto, porque em 12 homens eu encontrei pessoas que atenderam o meu chamado. Eu encontrei pessoas que compreenderam e que ouviram a minha voz. Eu preciso concluir nesta noite. E eu trouxe para vocês uma palavra profética. Não sou profeta, sou profeta bíblico. Uma palavra sobre a palavra, que está na palavra. E de olhos abertos eu profetizo sobre a vida de vocês, que coisas extraordinárias vão acontecer nestes dias. E pasmem se vocês, não é porque nós oramos, irmão Tael, 31 dias de madrugada, não. Foi bom. O Espírito Santo diz: gostei. Vou dar ideia para vocês fazerem mais vezes. Pelo menos a última semana do mês, façam. O Espírito Santo diz: gostei. Gostei. Mas a promessa que nós vimos lá no Jardim João da Costa sobre o tema Ele cumprirá, não está atrelado a isto. Ajuda. A promessa de que vamos ser usados não está atrelado pelo que nós fazemos, irmã Noemi, embora Deus se agrada. Mas eu quero dizer uma palavra profética para você nesta noite. Deus vai fazer porque Ele precisa fazer. Ele tem urgência. Pastor Silas, não vai ser muito, vai ser poucos. A multidão vai embora. Os religiosos vão deixar para lá, vão dizer que não aconteceu nada. Alguns que se diziam discípulos vão dizer: não vi nada, não mudou nada. Mas vai ter uma turminha pequena,
Vai ter uma turminha pequena, não precisa ser muitos, que vai dizer: eu comi, bebi. Não dá para ser igual. Não dá para ser igual. Que vão viver Lucas capítulo 14. Eu acho lindo. Deus vai dizer: ei, acordam. O tempo do convite passou. Vai lá, as bodas estão prontas, a comida está servida. Diga para o servo que convide. O servo vai lá e convida. Todo mundo nega. Volta o servo e diz: não tem mais ninguém. Ninguém vem. Aí o dono da festa vai dizer: vai lá e busca. Aí ele vem, busca enfermos. Pega o zambujeiro, pega um jambujeirinho bravo lá. Porque eu sou a oliveira verdadeira. Aleluia. Vou ligar ele em mim, na minha seiva, na minha raiz. Vai lá, chama. E o servo diz: chamei, busquei. Aí o dono da festa diz: ainda há lugar, irmã. Tem lugar ainda. Aí ele vai dizer algo que eu acho incrível, que é o período que Almadice está vivendo. Ele vai dizer: então força-os a entrar. Força-os a entrar. Para que a minha casa se encha. Arabaxalamanas. Vamos ficar em pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu não sei qual é o nível de comprometimento que você quer ter. Mas eu preciso te explicar. Deus, nestes 4 dias que virão, não vai te oferecer um chamado pela metade. Eu tenho certeza que nós vamos ouvir aqui sobre Eliseu, sobre Elias, chamados extraordinários, de pessoas que nós olhamos e dizíamos: ai, se Deus fizesse isto comigo, ai, se Deus me usasse desta maneira. Eu vim aqui para te dizer que Ele está disposto a isso. Eu só quero entender, Ele só precisa saber se você está disposto a isso. Porque Ele quer se apresentar para você nesta noite, e Ele quer ser degustado por inteiro. Ele quer voltar para casa e entrar com você dentro do quarto. Ele quer voltar para casa com você e quer adentrar junto com a sua intimidade. Quando o historiador está dizendo que comer a carne e beber o sangue é interiorizar Cristo dentro de si mesmo, ele está dizendo é ter uma comunhão, uma intimidade tal que não dá para separar. Não tem como separar. Pedrão chega lá no meio do povo e diz: você é um deles. Não sou. Você é um deles. Estou vendo. A intimidade que Deus quer, do chamado que Deus quer realizar para mim e para você nestes dias, é um chamado tão profundo que não vai dar. Vai estar entranhado nas suas veias, vai estar entranhado no seu corpo, que não vai ter jeito.
20 anos eu estava em Curitiba, em um trabalho missionário. E a gente ia de madrugada evangelizar. Imagina, 3 horas da manhã em Curitiba, capital, o que a gente pegava. Eu estava com medo, irmãos. Eu tinha medo, irmão Boaz. Eu tinha medo. Hoje nós temos mais pessoas, né, em nosso meio, com todo respeito, irmão, com tatuagens. Naquela época, eu tenho 50 anos, irmãos. Com 20 anos, são 28 anos atrás. Mas tinha um moço comigo, que ele veio do mundo. E ele tinha tatuagens no corpo todo dele. E eu, a crente desde criança, medrosa. 20 anos, medrosa. 3 horas da manhã, entrava dentro do ônibus, quietinha. Aquele moço já entrava dentro do ônibus dizendo assim: aleluia. Chegava para um e dizia: está vendo isso aqui? O mundo me marcou, mas agora eu vim te apresentar Cristo. Cristo salva, Cristo salva. Eu ficava olhando para aquele menino e eu dizia: ai Jesus, eu estou com o título de missionária e eu não consigo nem falar isto. E ele saía desde o momento que a gente entrava na circular. Curitiba tem circular 24 horas. Dentro da circular, ele já começava dizendo: Deus te ama, Deus vai te salvar, Deus te ama. Estava impregnado nele aquilo, estava impregnado. Ele não esperava o momento certo de chegar lá no grupo, juntar os 20 irmãos, não. Ele já começava dentro do ônibus mesmo. E eu olhava para aquilo e dizia: ai, que vergonha do meu cristianismo. Ai, que vergonha. Mas aí eu aprendi um pouquinho. Sabe o que é isto? Isto é quem comeu e quem bebeu do sangue. Foi tão real, foi tão verdadeiro, foi tão sincero, pastor, que ele não pode deixar de forçar outros a entrar também. Está disposto a isso? Amanhã começa os pregadores. Mas hoje eu vim te perguntar: você está disposto a isso? Vem aqui à frente porque nós vamos orar. Eu preciso orar por pessoas que não servem a Deus, que pessoas que se afastaram do Evangelho, pessoas que se distanciaram. Quando o irmão estava cantando o hino Paternidade, eu bati palma ali, eu não sei se você ouviu, mas o Espírito Santo me mostrou um negócio. Eu preciso te dizer, o Espírito Santo me mostrou pessoas que entraram aqui nesta noite e que entraram em cima de desculpas, e que estão tendo uma vida em cima de desculpas. Eu não fiz porque me ofenderam. Eu saí porque o líder falou uma palavra. Eu deixei de fazer porque aquela igreja me ofendeu, não me recebeu direito, não foi do jeito que eu queria. Ei, eu não vou usar meias palavras para entregar aquilo que o Senhor me diz. Pare de dar desculpas. Ninguém é responsável pelo fato de você não ter comido do corpo e não ter bebido do sangue inteiramente. Essa desculpa não vai colar no dia do juízo final. Não vai pegar. Deus não vai aceitar, porque Ele vai fazer questão de lembrar daquela gordinha, baixinha, doida, que te alertou e que te chamou. Então vem, porque eu quero orar por você. Pastor Moisés, eu posso pedir para você vir aqui, homem, orar, por favor?
Xaraindabaseremequevias. Nibias. O Espírito Santo me disse: eu vou levantar poucos. Poucos. Mas estes poucos que eu levantar, eu vou encher eles. Eu vou revestir eles de uma tal forma que eles vão ser o suficiente para fazer a diferença. É poucos. São poucos. Mas eu vou dar dom desde o primeiro até o último momento. Ei, olha para mim, olha para mim. Aqueles que estiverem decididos a comer o corpo, a beber o sangue, a pagar o preço da intimidade, a pagar o preço da presença, a dizer não para o mundo e sim para Deus, a se apresentar todos os momentos na faculdade, no serviço, na escola, na rua, andando de bicicleta. Eu saía que nem louca daqui, 4 horas da manhã, adrenalina subia, irmãos, eu não dormia mais. Saía com a minha bicicletinha assim, ó, gritando, aleluia, glória a Deus, aleluia. E eu ia que nem uma louca, de mão por cima. Salva Jesus, opera Jesus. Passava por uns bêbados, teve uns que tentou correr atrás de mim. Eu disse, o sangue de Jesus tem poder. Os cachorrinhos entraram na frente de mim, caiu um tombo de bicicleta, esborrachei no chão e levantei dando glória a Deus. Deus está tão desejoso de achar uns loucos por Ele. Deus está tão desejoso de achar pessoas nesta noite que queiram comer a carne dele e beber o sangue. Ele está se levantando do seu alto e sublime trono, está dando ordens a teu respeito, e Ele está dizendo, encha-os, Espírito Santo, encha-os, Espírito Santo, encha-os, passeia sobre eles. Tu tens liberdade, tu tens liberdade, Espírito Santo, tu tens liberdade, Espírito Santo. Pode orar, pastor Moisés. Querido Deus, mediante a tudo que ouvimos, Pai, a Tua palavra, que ela veio, Senhor, de uma forma extraordinária, de uma forma, Pai, entrando, Pai, achando guarida nesses corações que reconhecem mediante a Tua palavra, que ouviram a Tua palavra, que estão reconhecendo e dizendo, Senhor, eu quero mudar. Há corações aqui, Pai, contritos e arrependidos, Senhor, e dizendo que querem mudar, que querem a partir de hoje ser diferente, que querem realmente, Pai, beber o Teu sangue e comer a Tua carne. Deus, o Senhor, tendo conhecimento, eu creio mediante ao poder da Tua palavra, que mediante, Pai, este momento, o Senhor comece a renovar a nossa juventude, que o Senhor comece a mover esses corações, essas vidas, Pai, para que eles saiam daqui, Senhor, renovados, para que eles saiam daqui, Senhor, realmente fortalecidos na Tua força, para que eles possam continuar, Senhor, olhando para o alvo, para o autor e consumador da fé. Nós cremos porque é a Tua palavra que faz a obra, e por certo, Senhor, já começou a boa obra, porque a Tua palavra é como espada, ela entra entre juntas e medula e apta para decidir o pensamento do homem. E quando o homem reconhece a sua fragilidade, quando a mulher reconhece Deus, Ele está pronto a fazer e a mover, e é o que Ele está fazendo. Receba agora o renovo de Deus,
Receba agora o renovo de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se você crer, dá um glória bem alto para Jesus. Abrace o teu irmão, faça isso e glorifique o nome do Senhor. Ficai